Fala galera, professor Diego do RL Review, mais uma questão comentada, dessa vez otoneurologia, com um tema realmente interessante, que é a comparação entre o VRIT e a prova calórica na avaliação do sistema vestibular. Sem mais delongas, vamos para a questão, tá ela aqui. Assinale a alternativa correta a respeito da comparação entre o vídeo teste de impulso cefálico e a prova calórica. Letra A. O VRIT é indispensável nos quadros vertiginosos agudos, mas não é mais sensível do que a prova calórica nos pacientes crônicos. Letra B. A prova calórica tem uma frequência de estímulo de 1 a 10 Hz, enquanto o VRIT atinge apenas 0,002 a 0,004 Hz. Letra C. A relação de positividade entre os dois exames é extremamente elevada, beirando os 90%. Letra D. Tanto o VRIT quanto a prova calórica avaliam todos os canais semicirculares. Pessoal, vamos aproveitar, utilizar essa questão para revisar alguns aspectos aí mais básicos em relação a esses dois exames e depois a gente fecha essa questão. Fala pessoal, então vamos revisar alguns aspectos importantes, primeiramente sobre o VRIT, tá bom? Esse exame que está ganhando cada vez mais aplicação clínica no nosso dia a dia dos otorrinos, dos otoneurologistas. Vamos ver alguns aspectos interessantes. Primeiramente, a frequência de testagem do labirinto. É uma frequência alta. É uma frequência muito próxima da frequência fisiológica dos labirintos. A gente sabe que nossos labirintos eles respondem melhor a estímulos de alta frequência, estímulos justamente nessa faixa, de 1 a 10 Hz. E é justamente essa faixa de estímulos que o VRIT vai utilizar para estimular os labirintos, tá bom? Além disso, ele vai mensurar o reflexo vestibulocular e mais do que isso, ele mensura isso em todos os canais semicirculares. Essa é uma grande vantagem do VRIT em comparação com a prova calórica, por exemplo. O VRIT ele vai te possibilitar avaliar todos os canais bilateralmente e simultaneamente. E ele vai dar para vocês o ganho dos canais, e esse ganho vai estar localizado entre 0,8 e 1 no nosso gráfico. E como é que ele calcula isso? Ele calcula fazendo a razão entre o movimento ocular e o movimento cefálico. Lembrando que esse movimento, conforme está no traçado aqui, ele tem mesma direção, porém sentidos opostos. É justamente o que o reflexo vestibulocular ele faz. Ele corrige a posição do olho conforme a movimentação da cabeça. Então você vai deixar seu paciente sentado, você vai estar localizado atrás dele, como está nessa figura, e você vai fazer o deslocamento da cabeça do paciente em todos os planos dos canais semicirculares. E aí, esse óculosinho aqui vai estar calculando o deslocamento do olho em relação ao deslocamento da cabeça que você está realizando de forma ativa no paciente. E ele vai te dar um traçado dessa forma num exame normal. Quando você tem uma alteração, vai ocorrer o que a gente chama de sacada. Então, o olho ele demora, digamos assim, para responder em relação ao movimento da cabeça, e aí você tem uma sacada corretiva. E aí o gráfico vai ser diferente do que está apresentado aqui. Beleza? E qual é a aplicação clínica principal, pessoal? As síndromes vertiginosas agudas. E por quê? Bom, quando você se depara com um paciente com uma síndrome vertiginosa aguda, você quer primeiramente excluir uma patologia central, um acidente vascular cerebral, por exemplo. E o VRIT, nas primeiras 24 horas, ele vai ter até superioridade em relação à ressonância nuclear magnética. E como é que ele vai ajudar? Quando você recebe esse paciente, você faz o VRIT, um VRIT alterado com um padrão periférico, ele reforça a possibilidade de uma doença periférica. Agora, você recebeu um paciente com tontura aguda, está desequilibrado, queixa de tontura, você faz o VRIT e você tem um VRIT normal, sem hipofunção vestibular, aí você reforça a possibilidade de uma patologia central, uma patologia cerebelar mais especificamente. E aí você vai encaminhar esse paciente para uma avaliação com um neurologista, uma avaliação com um neurocirurgião, de repente. Beleza? Essa vai ser a principal indicação do exame.
tá bom? Vamos continuar. Prova calórica agora. Esse gráfico que a gente vê, né, que olho direito quente, olho direito frio, olho esquerdo quente, olho direito quente, olho esquerdo quente. Então, quais são as características desse exame? Bom, em relação à frequência, é uma frequência de estimulação bem baixa. Essa é uma das críticas para a realização desse exame. Ele avalia um status que não é fisiológico, um status de estímulo que não é fisiológico para o nosso sistema vestibular. Beleza? Além disso, vai mensurar o reflexo vestibulocular, mas somente no canal lateral. Beleza? Então você posiciona o paciente em decúbito dorsal, eleva um pouquinho a cabeceira da cama e você vai utilizar a diferença de temperatura no conduto auditivo externo para gerar uma corrente de endolinfa lá no canal lateral. Então você utiliza água ou ar frio e quente. E você vai mensurar através dos eletrodos o nistagmo que isso vai gerar conforme a sua estimulação. E aí vai ter essa limitação de você apenas avaliar o canal lateral. Você não tem a possibilidade de avaliar outros canais semicirculares e isso vai ser uma grande limitação do exame, tá bom? Qual vai ser a nossa principal indicação? Bom, basicamente você quer avaliar casos de síndrome vertiginosa crônica, né? Casos mais arrastados. Os quadros mais agudos, você não vai ter uma grande aplicação clínica do exame, beleza? E se a gente comparar VRIT e prova calórica, né? O que tem de diferença, basicamente, as principais diferenças? Frequência de estimulação vai ser a principal delas. Então a gente viu, o VRIT ele tem uma frequência de estimulação bem mais alta do que a prova calórica. Essa é a grande diferença entre os dois. Segunda diferença, os canais avaliados. O VRIT ele testa todos os canais. Testa o superior, testa o lateral, testa o inferior, bilateralmente e simultaneamente. A prova calórica não, você faz a avaliação do canal lateral de forma separada e somente do canal lateral de cada lado. Além disso, a taxa de concordância entre os exames é de cerca de 33%, tá bom? Então, a cada 3 VRITs alterados, você tem uma prova calórica alterada. Então, essa relação aí de 33% mais ou menos. Belezinha? Vamos voltando para a questão. A gente vai marcar a letra A. O VRIT é indispensável nos quadros vertiginosos agudos, mas não é mais sensível que a prova calórica nos pacientes crônicos. Tá correto, pessoal. O VRIT para paciente crônico ele não vai ser tão interessante assim, porque há uma habituação conforme o quadro de tontura se adapta, né? A doença, o paciente se adapta àquela condição, àquela disfunção periférica. Então, às vezes, você não tem uma alteração tão importante no VRIT, mas você vai ter na prova calórica em relação a essas doenças mais crônicas. Nas outras alternativas, a letra B ela inverteu, né? Então, a prova calórica que tem uma frequência de estimulação bem menor do que o VRIT que tem essa frequência de estímulo de 1 a 10 Hz, e a prova calórica que tem a frequência de estimulação de 0,002 a 0,004. Na letra C, a relação de positividade não é alta, pelo contrário, ela é bem baixa, uns 30% mais ou menos, conforme a gente viu anteriormente. E na letra D, a prova calórica ela não vai avaliar todos os canais semicirculares, avalia apenas o canal lateral. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado dessa pequena revisão sobre esses dois exames. Estamos juntos com a RL Review e vocês na busca pela aprovação da prova de título. Até a próxima!